Bom, como eu cheguei a falar um pouco rapidamente no começo, o senhor Delcio da Silva, ele está com uma restrição, ele tem que sair um pouco mais cedo, tem que sair às 4h30. Então, a gente combinou aqui rapidamente abrir para a plateia uns 10 minutinhos, se as pessoas tiverem alguma questão, alguma pergunta para a VEG, seria interessante aproveitar a presença dele. Tá ok? Então, por favor, os dois inscritos, eu preciso do microfone, onde ele está. Por favor. A VEG, ela é uma empresa beneficiada da Lei de Informática, da 8248 de 91. Como vocês têm um investimento forte em P&D, eu não sei se você poderia me responder, mas eu gostaria de saber se essa renúncia fiscal teve algum peso significativo nesse processo de expansão da VEG. E posso fazer mais uma pergunta, que não é para a VEG, para depois, para a Lupatec? Qual é a estratégia e como impactou na sua empresa a redução do preço do barril do petróleo? Bom, sobre a lei da informática, se não tivesse tido, quem sabe, a lei da informática, que tem uma série de pontos filosóficos aqui, não queria entrar, quem sabe a VEG não teria acelerado o processo de entrar na automação, que era um nível maior. Eu diria que ela ajudou a entrar. Quando a VEG começou, ela tentou fazer, inclusive sob égide da lei da informática, nós tentamos fabricar controladores lógicos programáveis, fazer o hardware. E fizemos durante alguns anos, investimos tanto em tecnologia própria, como fizemos alguma compra de tecnologia na Alemanha, mas o mercado era muito pequeno, não tinha mínima escala para sustentar. Mas aquele investimento que foi privilegiou muito nós e o Brasil e tudo, porque criou uma base de conhecimento. Hoje nós não fabricamos mais controladores programáveis, mas nós somos um grande usuário de controladores programáveis, porque o hardware é uma partezinha. Hoje o hardware, queira ou não queira, é uma placa eletrônica com um monte de chip lá que tem uma lógica, mas efetivamente tirar resultado para a indústria brasileira com esses equipamentos. Então, uma das áreas nossas, hoje 20% do nosso negócio, mais ou menos, é a área de automação. E apesar de nós não fabricarmos o controlador lógico programável, mas temos no motor elétrico, por exemplo, o grande desafio que eu falei é a eletrônica digital. Aí nós somos fabricantes dos controladores específico para motor elétrico, para variar a velocidade, para parar, para transformar um equipamento em inteligente. Hoje esse é o grande desafio. Então ela teve uma importância fundamental. Mais do que isso, nós até tem um caso pitoresco, antes de acabar a lei da informática, para ajudar a acabar a lei da informática, nós contratamos, lá naquela época, que era reserva de mercado, nós contratamos o diretor da área, lá em Brasília, que é o diretor da VEG Automação até hoje, isso, sei lá, 20 anos atrás. Então, o desafio de estar na eletrônica digital, qualquer fabricante de equipamento hoje que não tiver inserido dentro da eletrônica digital tá morto. Hoje o nosso número de engenheiros, eu diria que é em número maior de eletrônicos do que de eletromecânicos. Eu acho que eu vou até fazer uma pesquisa, mas eu acho que dos nossos 800, os eletrônicos já são mais do que a metade. Então teve um papel relevante. A questão do preço do petróleo não influencia muito menos na nossa matriz de custo, influencia muito mais nas oportunidades de mercado. Dentro da nossa matriz de custo, claro que o petróleo mexe em transporte, mexe uma série de coisas, ele tem uma permeabilidade muito grande, mas o nosso grande, que impacta para nós custo, outras duas commodities, a siderurgia e o aço e o cobre. Então, esse é o aspecto. Então, para nós, o preço de petróleo é bom porque lembra investimento, e essa é a parte maior, então,
Então, traz novos investimentos e nós, por exemplo, vislumbramos, a WEG aí vislumbra aí um horizonte extremamente favorável com a nossa gloriosa Petrobras aqui, os investimentos que devem acontecer no Brasil. Agora, o que o Brasil precisa de mais Petrobras, de mais gloriosas Vale, de mais Embraer, de mais TOVS e de mais outras companhias desse porte. Além dos estranhos no ninho, também são muito bem-vindos. Obrigado. Professor Paulo Tigre. Bom, minha pergunta é com relação a recursos humanos, porque a gente sabe que o Brasil ele tem uma percentagem pequena da população em idade de que está na universidade, está efetivamente na universidade, cerca de 25%. E, além disso, a gente vê que uma parcela pequena está em áreas de engenharia e áreas técnicas, né, cerca de 7%. Quer dizer, como é que a WEG vê essa questão? Quer dizer, se a oferta de recursos humanos altamente qualificados, engenheiros, se representa um problema para a expansão da empresa? Bom, eu acho que a questão dos recursos humanos, como eu falei, é a base central, foi a base central da nossa estratégia. E começou, e sabe que negócio de estratégia, às vezes tem uma necessidade que a gente tem, um problema que a gente tem, daí a gente resolve e depois escreve que foi estratégia. Lá atrás, a WEG começou em 61, efetivamente era uma colônia agrícola, longe do mundo. Meu pai conta que ele fazia lobby com a telefonista da cidade, porque daí no final do dia ele disse: consegui 3 ligações para São Paulo. Isso foi em 61, hein? Não estou falando lá de trás. Então, essa dificuldade fez com que a WEG efetivamente criasse fizesse uma estratégia específica para recursos humanos. Eu diria que um dos produtos principais, às vezes eu brinco que o principal produto da WEG não é motor, transformador ou automação, é fabricar pessoas, e eu brinco às vezes que eu sou um dos produtos genuínos da WEG. O que aconteceu, por exemplo, lá em 1970, 72, a WEG fez, 75, a WEG fez um projeto que chama-se Escolinha. Não tinha escola técnica lá. Eu fui aluno da primeira turma dessa escola. 3.000 pessoas que hoje fazem parte da WEG, dos 20.000, saíram dessa escola, inclusive o presidente até ano passado. Era uma escola técnica, tinha um convêniozinho com o Senai lá, e não era cursinho, era curso de 3 anos, e atenção, a WEG pagava meio salário mínimo para os alunos só virem estudar. Eu ia na escola regular de manhã e à tarde vinha para o curso técnico. Hoje, Jaraguá tem 4 escolas técnicas, acho, mas a nossa escola, nós contratamos das escolas técnicas, tem universidade, mas nós não abrimos mão da nossa escola, porque além de ser um pouco customizado, mas essa é uma diferença técnica menor. A grande diferença é comprometimento. Imagina um aluno e é um teste de seleção árduo, trabalha 15, mais ou menos, normalmente é 15 candidatos para cada vaga. Nós contratamos 50, 60 pessoas por ano para ter essa escola, e então é uma seleção árdua. Imagina a pessoa, depois que ficou 3 anos e se formou lá, tem mais chance de estar comprometida com o negócio. Então, o investimento em formação e treinamento, que começou, hoje continua extremamente grande. Eu sou muito sincero de dizer que lá no começo foi por necessidade, mas e hoje virou uma cultura e é um investimento enorme da área de... Está um problema no meu microfone? E hoje virou uma estratégia muito importante. Décio, a WEG perdeu algum mercado para competidores chineses? Ou ganhou algum mercado de competidores chineses? Quais e como?
Não, eu acho que até agora nós perdemos e viemos perdendo, e não na competição direta. A competição direta é a mais fácil para você gerenciar. A competição direta é eu com um motor aqui e um motor chinês. Isso eu diria que perdemos, mas ainda não é tão relevante. Não aqui no Brasil, zero, mas na Europa, nos Estados Unidos, nós perdemos no nicho naturalmente de mais baixa tecnologia. Por isso que as coisas têm que ser dinâmicas, tu tem que ir subindo na escala de valor. Mas o que nós mais perdemos foi na competição indireta, que é, por exemplo, eu vou dizer aqui, nós perdemos um pouco no Brasil, os ar-condicionados de janela, todos, que era a tecnologia predominante, sempre foram 100% com os motores da WEG. Motores comerciais para uso de eletrodoméstico, nós temos uma divisão dessa. Quando mudou a tecnologia para o sistema split, que é crescente e cada vez está dominando mais, as indústrias de ar-condicionado, não por causa do preço específico do motor, mas optaram por importar equipamentos prontos. Cada equipamento pronto de ar-condicionado split vindo aí é um motor a WEG a menos. Por isso, comprem ar-condicionado de janela e ajude a gerar emprego no Brasil. Mas, por isso, a China é diferente, é uma coisa tão grande, e ela é diferente de setor para setor, né? Nesse nosso setor de equipamentos mecânicos, eletromecânicos, motores, bomba e compressores, eu diria que eles estão andando ainda em passos rápidos, mas estão ainda num nível tecnológico bem abaixo. E para nesse setor, outra vantagem que nós temos perante eles, que eles não se internacionalizaram, e se internacionalizar precisa ter base de fornecedores, ter distribuição, ter relacionamento, ter uma série de coisas. Diferente que em outros setores eles foram muito agressivos, esse até de repente que não foi um setor escolhido como estratégico lá para o país, e eles estão numa situação um pouco abaixo. É uma indústria extremamente fragmentada. Quando nós decidimos ir para lá, daí contratamos uma consultoria para olhar o que poderíamos fazer de aquisição. Aí veio uma lista de 500, eu falei, não, mas isso aqui é os que nós conseguimos catalogar até agora, tem mais fabricantes, mas todos muito pequenos, então, diferente de algumas indústrias, é uma indústria extremamente fragmentada, e por isso, normalmente, quando é fragmentada, a força fica diluída para nossa felicidade, não sei até quanto tempo, mas por isso eu digo, o negócio tem que ser dinâmico, você tem que investir continuadamente principalmente nos intangíveis, né? Normalmente, quando vem a palavra investimento, principalmente na indústria, serviços, indústria de tecnologia como da TOVS, aí, isso é mais natural dentro da indústria dele, mas na indústria de bens de capital, normalmente o cara pensa em fábrica, em prédio, em máquina. Claro, tu tem que ter isso, senão nem te habilita, senão não habilita a jogar. Vai ser um Fluminense que está com toda a chance de ir para a segunda divisão. Mas tu tem que investir, e aí que está mais difícil. É mais difícil de medir, e os riscos são maiores. Investir em recursos humanos, em tecnologia, em marketing, em relacionamentos, pegando aí a palavra do Laércio, esses investimentos que são os mais inteligentes, os mais difíceis de acertar, portanto, os mais fáceis de errar, mas é os que fazem a grande diferença. Muito obrigado. Eu vou ter que cortar para a gente poder ouvir os nossos comentaristas e depois proceder às perguntas. Mas você pode aproveitar na hora que eu pudesse sair, conversar com ele no cantinho e tirar uma dúvida, tá bom? Bom, por favor. Então eu pediria, eu acho que a ordem é, primeiro o Mara Arruda, depois o Gico Antunes, depois o Aloysio Astes. Pode ser assim? Então,
Para mim é extremamente gratificante, depois de 37 anos participando de política industrial e tecnológica, participar de uma mesa como esta, né, em que nós temos verdadeiros campeões, né? Eu me lembro que na década de 80 e até meados da década de 90, nós se servíamos sempre dos mesmos. Nós sempre chamávamos para a mesa para discutir política industrial e tecnológica um grupo de empresários muito pequeno, que envolvia Mindlin, envolvia Kaczynski, mas envolvia também o Dr. Egon, que é o seu pai, né, Décio? Mas eram pouquíssimos. A gente sempre, quando lembrava de empresas campeãs no Brasil, e campeãs no Brasil, à época, eram campeãs nanicas, né? Não tinha multinacionais brasileiras, não estamos falando disso ainda, né? Dessas, a única que sobreviveu aqui é a WEG, né? E agora a surpresa agradável é que a gente vê ao lado do Décio uma empresa de software, né? Até pouco tempo atrás, né? Até 2 anos atrás, ou 5 anos atrás, isso era inimaginável. Hoje tem um player de porte mundial. Eu não sei, a TOTS está em 8º lugar no mundo. Não é pouca coisa para um setor que não existia no Brasil. Era sempre muito aquele negócio acanhado, uma empresa que sempre com 30, 40 pessoas fazendo software e nada de muito avançado, não é mesmo? E temos aqui uma Lupatec que também, até pouco tempo, não se ouvia falar dela, né? É coisa deste século, em termos de conhecimento público, é deste século. E a partir do momento que o BNDES entrou no capital, porque teve maior repercussão a nível de imprensa. Então, estamos aqui com campeões, a Fiat. Vou também considerar como uma empresa que contribui muito para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Também já prestei consultoria à Fiat, eu posso falar, conheço de perto o que ela faz, então é meritório ela estar nessa mesa como uma empresa multinacional, mas que contribui muito para o desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil. As apresentações que eu vi aqui ressaltaram, obviamente, as estratégias das empresas, né? Mas eu estava pensando, à medida que cada um estava falando, num descolamento entre estratégia de país e estratégia de empresa, né? Essa era a primeira observação que eu queria fazer. Quer dizer, essas empresas que estão aí chegaram onde chegaram por terem uma estratégia própria, independente da situação política, principalmente política econômica do Brasil, que eu reputo sempre nefasta, um pouco nefasta para as empresas, principalmente por conta da política cambial. O Décio tentou tirar um pouco isso de foco, mas não tem como não tirar isso de foco, uma vez que a indústria nacional que sobrou daquela pujante indústria que nasceu na década de 70, sobretudo, sobrou a indústria de commodities, né? Indústria de commodities. Aqui não tem nenhuma indústria de commodities. Aqui não tem nenhuma indústria de commodities. O que sobrou foi a indústria de commodities. Sobrou por quê? Porque a relação câmbio-salário é nefasta. É nefasta para indústrias de alta tecnologia, indústrias de maior valor agregado, que produzem com maior valor agregado. E nisso aí a gente pode dizer que o câmbio, principalmente na década de 90, do papai Gustavo Franco, matou muito a indústria nacional. A indústria nacional definhou muito nesse tempo. Nós temos um setor de bens de capital hoje, da qual a Lupatec faz parte, que em termos de equipamentos de alto valor agregado, não tem muito não. Não tem muito não, porque o que tinha foi embora. O que ficou são aquelas empresas que fazem equipamentos com baixo valor agregado,
baixa tecnologia, mais uma vez tirando exceções como a Lupatec, e talvez a empresa que vem depois dela, porque vocês são a maior empresa de bens de capital, né? Não é à toa que estão no mercado. É uma empresa que fatura 600 milhões, não é? Alguma coisa assim, vocês. A Lupatec, 700. Portanto, a maior empresa de bens de capital no Brasil fatura 700 milhões. Nada. E graças ao esforço estratégico dela de crescer, ir consolidando, ir comprando concorrentes e assim sucessivamente. Claro está que nesta década o BNDES teve a política, botou em prática a política de consolidação setorial e daí está participando de pelo menos 2 das empresas aqui representadas, no capital dessas empresas, compreendendo a necessidade de consolidar os setores. Mas, infelizmente, como o Décio também disse, tirou vocês e mais alguns, não tem muitos. Nós temos setores completamente vazios na área de alta tecnologia, tem coisas nascentes, interessantes que estão nascendo, que podem dar certo, mas se não contarem com apoio firme do governo, e aí vai uma diferença entre estratégia de país, entre Brasil e China, existe uma estratégia de país. Para o nosso amigo aqui da Fiat, eu acho, o caso Eduardo, me desculpa, mas os chineses, depois de criarem um fundo soberano chamado China Investment, que tinham 200 bilhões de dólares para a compra de empresas estrangeiras no mundo, acabaram de lançar um outro ainda maior, com esse mesmo objetivo. Né? Justamente porque as exportações caíram em função da demanda, eles precisam investir nos países, e se a rede de concessionários for um impedimento para eles serem seu concorrente, eles vão criar essa rede. Custa o que custar, tem dinheiro para isso. Nós, até hoje, estamos discutindo o nosso fundo soberano. Quer dizer, claro que, do ponto de vista proporcional, qualquer fundo soberano que seja feito no Brasil seria pouco perto disso, mas seria um fundo soberano para fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou também aproveitar a oportunidade de falar de uma coisa que eu não ouvi aqui, e talvez porque essas empresas já vêm antes da crise num crescimento enorme, numa ocupação de mercado, seja nacional, seja internacional, também enorme. O fato é que a crise oferece oportunidades fantásticas. Né? Eu estou vendo, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de consultoria em economia, uma das áreas de atuação dela é política industrial aplicada. O que nós temos visto junto a alguns grupos nacionais são coisas muito interessantes. Por exemplo, na segunda-feira eu estava no Paraná discutindo com uma empresa do setor de papel e celulose, que ela é a 7ª maior do Brasil. Eu já tinha discutido com ela 2 meses antes, já na necessidade de eles pensarem em fazer consolidação, essas coisas todas. A resposta que ele me deu agora nessa segunda-feira foi o seguinte: a minha consolidação vai começar lá fora. As empresas aqui dentro, os ativos no meu setor, porque é um setor que não foi muito atingido pela crise, estão muito caras. Então, eu vou comprar empresas que estão muito baratas lá fora, atingidas pela crise, nos Estados Unidos, na Europa, e no caso dele, a primeira queria comprar uma empresa concorrente dele na Europa. Isso daria a ele um ganho fantástico, porque ele entraria no mercado europeu, que tem uma série de regras e barreiras que impedem a empresa brasileira competir com os europeus. Ele está comprando essa empresa por 10 milhões de euros, uma das maiores empresas europeias. Então, as oportunidades da crise existem várias. Uma outra que nós estamos lidando com ela é do setor de plásticos. Ela é a 5ª maior do mundo e aí tem uma particularidade muito interessante, que ela é uma multinacional. Ela é a 5ª maior do mundo e é uma multinacional. Nós estamos nacionalizando, ajudando a nacionalizar essa empresa, portanto, vai ser uma empresa brasileira que já vai nascer como 5ª maior do mundo,
Não existe empresa brasileira concorrente a ela. E para o ano que vem, já em função das estratégias discutidas, essas coisas todas, ela ser a maior do mundo. Não é nada de fantástico. Novamente aproveitando a crise, ela própria aproveitando a situação dos seus concorrentes no exterior. Né? Em relação à China, nós temos um cliente muito interessante, que é produtor de têxteis e na parte de poliéster. Eles estão sofrendo uma concorrência chinesa avassaladora. Avassaladora no sentido que você mesmo se apontou. Chega o produto pronto. Quer dizer, já não vende mais o tecido, vende a confecção pronta. Quer dizer, vende a camisa pronta, vende a calça pronta. E isso através do pessoal de Pernambuco. Qual é a estratégia para competir com os chineses? É justamente essa empresa, que é uma das maiores do Brasil, na área têxtil, entrar na petroquímica, entrar numa área específica da petroquímica. E ela entrando na área petroquímica, os custos delas são muito menores que os custos chineses. Aí, por uma questão de matéria-prima, combinado com algodão, quer dizer, dois produtos, algodão e a matéria-prima química, que os chineses são deficientes, não têm deficiência. Então, ela vai poder competir com a China a partir de Pernambuco. A partir de Pernambuco. Então, eu acho que uma questão que a gente podia explorar mais e melhor são duas. Primeiro, a necessidade de discutir quantos mais desses grupos a gente pode criar no Brasil hoje. Eu acho que em vários setores, as oportunidades estão abertas. Agora, não vai ser por muito tempo. Essas janelas de oportunidade que estão se abrindo em função da crise internacional vão se fechar assim que os países voltarem a retomar seu crescimento. Os ativos vão ficar mais caros e, portanto, vão ficar mais difíceis de serem adquiridos. Portanto, a formação de outros campeões do Brasil é possível e campeões, players internacionais com presença no mercado internacional forte. É possível. Era isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Castro, a Ana e ao Adriano, né, estar presente nesse seminário. Em segundo lugar, estamos aqui com uma mesa de craque, né, que nos coloca em dificuldades, mas nós vamos tentar colocar algumas questões aí que talvez possam servir para reflexão. E aqui está a nossa cola, né? E temos que ser rápido aí na nossa organização do raciocínio. Bom, eu vou mais ou menos por uma linha como a do Arruda, que é uma linha histórica, que me parece interessante. Em primeiro lugar, o processo de industrialização do Estado, ao contrário dos Estados Unidos, que tem Ford, GM, etc., que são ex-empresas, mas ela é um processo que vem do Estado. Então, o processo do Estado, ele gerou o que a gente teve institucionalmente colocado. Petrobras, Vale do Rio Doce, né, a estrutura da Embrapa e da estrutura de agronegócios, todo esse processo de empresas que institucionalmente estava ligado a também um processo que vem lá do Getúlio, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse troço está ligado e nessa lógica do capitalismo o que existe são empresas estatais fortes. O modelo militar não tem nenhum interesse na estruturação, pelo menos não acredita, na verdade, né? Conversando com o Bautista Vidal, não acredita no empresário nacional privado, essa que é a verdade, e às vezes que tentou fazer as operações, polo petroquímico, retomou as operações para o Estado. Então esse capitalismo, ele é um capitalismo que até um certo momento ele chegou e deu certo. Instituiu o BNDES, instituiu a Petrobras, instituiu a Vale do Rio Doce, instituiu a Embraer, instituiu... Mas ele tem um problema de base, que é esse problema de base que o empreendedor central, o inovador central, é a figura do Estado, em contradição com o que vem anteriormente. Mas esse troço da década de 80 termina, né, que na verdade termina o tenentismo de 22, né, e começa um processo que é um processo diferente do capitalismo. Onde essas empresas que estão aqui, que são empreendedoras, a Fiat é um exemplo diferente, né, porque é uma empresa transnacional, simplesmente eram empresas ou muito pequenas ou não existiam.
E aí começa um segundo ciclo que me deixa otimista em relação ao Brasil, que é um modelo onde você tem o processo anterior mudado e, ao mesmo tempo, um processo de entrada de um novo capitalismo, que está representado aqui na mesa pela WEG, etc., pela indústria informática, pela Lupatec, mas também pelo Grupo Randon, também pela Marco Polo, também por outras empresas que conseguem vencer e se tornam empresas capitalistas, tá certo? No sentido, digamos assim, do empreendedorismo tradicional, o que coloca um novo problema, que é como articular esse negócio para poder fazer funcionar esse novo tipo de estrutura. Por exemplo, só na área de tecnologia. Na área de tecnologia, todas as empresas grandes estatais tinham um centro de tecnologia, SEMPES, a estrutura lá que sustenta a Embraer, a estrutura da Eletrobras, etc. Nesse segundo movimento, que é o movimento das empresas privadas, essas empresas são muito menores. Como é que esses caras vão fazer tecnologia? Botando centros de tecnologia grandes dentro das suas próprias empresas? A WEG tem com sucesso. Mas será que o conjunto de milhares de outras empresas que poderiam ter esse processo tem condições de montar modelos e mecanismos de tecnologia e inovação para poder avançar e se tornar as grandes empresas? Qual é o modelo institucional que está em jogo? Então, você tem aí a lei do bem, você tem a lei da inovação, você tem os fundos setoriais, que são mudanças na política pública. Quer se instituir aí, então, uma nova estratégia com outro tipo de empresa entrando para se tornar grande. Esse é um debate importante, fundamental. Como fazer com que esse modelo que dá certo vá poder avançar. O segundo ponto é como se mudam as instituições anteriores. De manhã, o Glauco usou a palavra interessante, a Petrobras e a esquizofrenia. De um lado, a Petrobras, no primeiro movimento do Getúlio, vai lá e vamos verticalizar e cai, e a cadeia de produção vai ser gerada. Depois, a Petrobras vai dar lucro no governo FHC. E se vai dar lucro, não importa a estrutura da cadeia de produção. Quer dizer, uma mudança brutal na política do estatal e da política de governo, que desmonta estruturas anteriores que poderiam ser recolocadas. Agora vem um novo movimento, a nacionalização competitiva. Eu vou comprar dos nacionais, eu gosto dessa palavra porque ela é uma síntese dos dois movimentos anteriores. A nacionalização competitiva vai fazer o quê? Vai comprar dos nacionais quando esses caras tiverem competitividade em relação aos outros. Tudo certo. Só que nesse caminho, a maior empresa de bens de capital é a Lupatec, de 600 milhões, de uma operação que é uma das maiores do mundo. Tem alguma lacuna estratégica nesse negócio? Isso é muito lento para fazer um processo de geração de uma nova cadeia de produção. Então, se alguns elementos da política são positivos, e estão colocados aqui, outros elementos da política são claramente insuficientes. Por quê? Porque para que essa nacionalização competitiva, que é uma boa ideia, dê certo, é preciso que a gente tenha novos modelos de negócio, que se criem engenheiros de negócio, que possam trabalhar nessa perspectiva, que possam fazer esse tipo de crescimento. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Quer dizer, o modelo mostra que é possível você criar esse novo capitalismo, que esse novo capitalismo é extremamente capaz. Eu vou dar o exemplo do que eu conheço. Quando a Randon fez os acordos com a Arvin Meritor, a Randon era pequenininha e a Arvin Meritor era grande. Hoje a Randon é muito grande e a Arvin Meritor é do mesmo tamanho. Isso é uma política que deu certo. Para isso houveram novos modelos de negócio, entrou a estrutura de banco. A principal inovação para mim não é de produto, não é de processo. É quando muda a governança corporativa e os caras começam a fazer um outro tipo de gestão que agora sim tem futuro para os próximos 100 anos. Essa inovação é muito mais importante porque os gringos já sabem fazer produto, já sabem fazer carreta, etc. Mas a governança corporativa de médio e longo prazo, isso é uma aquisição, isso é um ativo extremamente importante da transformação. Então, o primeiro ponto é como fazer essas instituições anteriores andar mais rápido, Petrobras, etc., o modelo que nós herdamos. Segundo, como que as novas instituições apoiam esse capitalismo. Quer dizer, será que o BNDES, que foi criado numa estrutura anterior, tem capacidade para apoiar milhares de médias e pequenas empresas, como colocou o Glauco hoje? Será que as políticas institucionais do BNDES permitem fazer esse tipo de operação? Será que essa não é uma operação que pode ser extremamente vitoriosa no longo prazo, se a articulação concreta for feita para esse tipo de operação? Esse é o ponto que eu acho importante, que os modelos aqui mostram que é perfeitamente possível dar certo com eles e com muitos outros, se nós tivermos capacidade de empreendimento, que eu acho que nós temos, grossas linhas. Um outro ponto que eu queria colocar, e aí já terminando, é o seguinte: o futuro. O futuro me preocupa pesado em algumas áreas do Brasil. E aí vou entrar um pouquinho, no caso, alguma coisa da China eu tenho que falar, não posso vir aqui falar nada da China.
Eu participei, não posso contar de toda a história, de um troço que representa bem o que é o Brasil em algumas áreas. É o tal do CEITEC, Centro de Microeletrônica. Começamos esse negócio no governo do Olívio, fazem 10 anos e a planta não partiu ainda. Nós não temos produção de chips no país. E é 10 anos. E essa é a experiência preliminar. Aí eu trabalho interno de consultoria também, dentro de um processo CEITEC, que eu até não queria participar, mas em nome da causa fui lá, e estava lá o cara que é do Vale do Silício, que está coordenando o CEITEC hoje. E nós estávamos vendo que tipo de operação seria o CEITEC. Existiam algumas pessoas que queriam que o CEITEC fosse um centro de pesquisa da universidade. Mas que troço maluco. E aí tentamos convencer o governo que precisava fazer uma empresa, que isso era importante. E aí abrimos o modelo, o cara do Vale do Silício entrou a ver como é que a microeletrônica tinha começado na China. E na microeletrônica, para tu entrar no negócio, tem que fazer parceria internacional com os players que já estão no mercado. Os chineses não tiveram nenhuma dúvida, 51, 49, 49% para todas as maiores empresas transnacionais existentes nesse tipo de indústria, porque o modelo chinês não trabalha no atacado, mas qual é a indústria e qual é a estratégia. E depois de algum tempo, essa empresinha que era pequena já era uma das maiores do mundo em microeletrônica, mantendo o capital 51, 49 como uma empresa privada. No Brasil, depois de muita luta, muita briga, muita discussão, conseguimos fazer uma empresa estatal com 100% de capital estatal. Porém, que não tem nenhuma ligação com as estruturas privadas, com players privados. Ou seja, dificilmente a nossa estrutura de design e a nossa estrutura de produtos vai entrar dentro do processo. Eu, como socialista, eu me sinto assim extremamente à vontade de falar, porque demonstra uma incapacidade de compreender o jogo real para a entrada no novo mundo. Esse é o primeiro processo. Segundo ponto, que eu acho que nós temos aí um problema enorme. Como é que nós estamos preparados para entrar na área de biotecnologia? Porque o mundo da física e da química já era, o mundo futuro é o mundo da biologia. Como é que esse mundo da biologia vai entrar para dentro da indústria nacional? O que nós temos objetivamente em termos de indústria? Nós temos um modelo que ainda é extremamente incipiente. Um terceiro exemplo, que eu acho que aí nós temos uma enorme potencialidade que a gente não executa, é o problema da modificação radical da indústria petroquímica para a indústria de álcool químico. Porque aí se trata de vetores portadores futuros completos. Nós vivemos ao redor do petróleo. Lá em cima sai gás que é feito de petróleo, que faz o gás de cozinha de manhã. Vai para o colégio, nafta leve, nafta pesada, com o teu vai de gasolina. Embaixo, resíduo asfáltico para fazer estrada. Sai o resíduo asfáltico para fazer amônia e ureia. Amônia e ureia que vai entrar na estrutura da indústria de alimentos. Na indústria de alimentos está lá um motor que está movido a diesel. Quer dizer, o mundo é totalmente embebido em petróleo. E nós estamos falando num processo estratégico de trocar a estrutura do combustível gasolina por álcool. O problema é muito mais amplo, o problema é como fazer uma indústria totalmente ligada com a álcool químico, com a bioquímica, que envolve uma substituição completa da torre de petróleo, que no meu ponto de vista é uma possibilidade no futuro bastante clara, que envolve, por exemplo, alguns elementos, para vocês terem um elemento concreto. A Toyota botou dinheiro na planta da Braskem para desenvolver o plástico verde, que embora não seja verde, porque continua com plástico, tá certo? Ao invés de usar a estrutura do combustível petróleo, vai lá e coloca o combustível eteno, derivado do álcool, e faz aquele negócio. Plástico verde, as ações da Braskem subiram pesadamente. Quem está por trás disso? A Toyota. Por que a Toyota? Porque a Toyota, como é uma empresa que tem vetor de futuro, ela está olhando o novo mundo para daqui a 20 anos, que vai estar ligado pesadamente à estrutura ambiental. Qual é a política pública brasileira objetiva que está pensando em fazer um catatal de empresas nessa área de ambiente, um catatal de empresas nessa área da modificação da estrutura energética? E se tinha alguma dúvida, não tenho mais. Porque eu participei durante 2 dias do Congresso de Inovação da Volvo, aqui no Brasil, e o impressionante é que eram 2 dias de tecnologia e inovação. Mais de 50% dos trabalhos era sobre a questão da energia. E 50% sobre automóveis, caminhões, etc. O que significa que nós estamos numa situação de mudança, ainda não é clara para onde, não só da estrutura de automóveis, etc., como também da estrutura de energia. E esses 2 negócios estão extremamente ligados.
Isso não significa abandonar a Petrobras, vamos avançar na Petrobras. Mas quais são os novos rumos que se apresentam na economia do ambiente, que se apresentam na economia da nova energia, que se apresentam na estrutura da microeletrônica, que nós estamos atrasados, que se apresentam... Esses elementos, eu acho que têm que ser refletidos a partir da política e empresários que possam fazer essa operação. Finalmente, pena que o Décio já foi embora, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acredito piamente que esse troço passa por políticas governamentais, economia, visão econômica lá em cima, que é um troço lá na estratosfera, mas que define o câmbio, define o investimento, define a instituição que vai fazer financiamento, de um lado. De outro lado, a coisa bem básica, que são as pessoas. Não sei se vocês notaram ali, que bem embaixo da apresentação da VEG, um negócio que eu li, que é do pai do Décio. Ele disse assim, se faltam máquinas, você pode comprá-las. Se não há dinheiro, você pode tomar emprestado. Se não há, mas homens não é possível comprá-los. Ou você desenvolve, ou você não tem. Então, vou dar um exemplo que nós não temos. A própria estrutura da microeletrônica, quando foi feito o trabalho lá do CEITEC, precisava para fazer só o design ali, uns 120, 130 engenheiros de ponta. Pois o Brasil não tem esses caras. Quer dizer, nós estamos muito mal na área de formação de gente. É só olhar as taxas de crescimento de engenharia da China, e nós vamos ver que essa conversa que nós estamos levando, que somos muito capacitados, etc., etc., isso é uma pequena elite, insuficiente para fazer a transformação de base que o Brasil precisa, desde a base educacional, que nós perdemos uma enorme oportunidade nesse governo Lula, até a alta estrutura hierárquica da engenharia, que tem que ter capacidade de negociar, falar inglês, etc., etc., que é muito difícil montar, e que mesmo essas empresas de ponta, a VEG não pode ser um exemplo, mas vamos pegar a Randon, não tem gente no nível suficiente, tem valores, mas não tem quantidade para fazer a operação internacional que precisa, por exemplo. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, Luiz Baixo, do BNDES. Último dia. Até mexi. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer também a oportunidade, o convite de comparecer a esse seminário. Eu vou fazer algumas observações em relação a alguns temas que foram aqui tratados. Tirando esses temas das palestras que nós assistimos aqui, eventualmente também dos meus companheiros aqui de debatedores. A primeira delas são observações que são óbvias de per se, e as empresas que as apresentaram aqui são conhecidas por pautar a sua gestão com esses aspectos tomados em primeiro lugar, tomados como questões absolutamente orgânicas à administração dessas empresas. Mas eu acho que são importantes porque as minhas observações, eu acho que a minha contribuição vai ser pautada numa outra percepção. Como é que essas questões, que eu vou enumerar aqui agora, podem engendrar outras formas de apoio a essas empresas que hoje estão absolutamente ausentes do quadro e que às vezes são reclamadas. Primeira questão básica, eu acho que esteve presente em todas as palestras, foi a questão da estratégia empresarial. E como o desenvolvimento tecnológico, como a visão de internacionalização são questões críticas nessa visão estratégica. Como que o lançamento para o mundo, para a competição no mundo, basicamente, tem como requisito básico uma posição forte aqui, mas também esse lançamento é um outro requisito básico para a defesa dessa posição dentro do próprio país. A outra questão que foi aqui aventada é uma questão que diz respeito ao tipo de apoio que esse tipo de atitude ou de estratégia tem, que eventualmente é um apoio que é bem sucedido, mas ele é absolutamente insuficiente do ponto de vista da economia brasileira, ou seja, ele não tem uma característica que seria fundamental, que é da massificação desse apoio, por várias razões. O terceiro ponto que foi aqui levantado, que eu achei importante, eu acho que o Laércio comentou isso com uma expressão que ele chamou de um programa nacional chinês, um programa para a sociedade chinesa, é que, em muitos aspectos, a nossa política industrial é uma política basicamente declaratória, e que, quando contém instrumentos, são instrumentos basicamente de financiamento. E, para muitas questões estratégicas, isso é absolutamente insuficiente.
pode ser uma condição necessária, mas não é jamais uma condição suficiente que permita realizar aqueles objetivos que a política se atribui. Então, em relação a isso, eu quero tecer algumas considerações e verificar se é possível, de alguma forma, nós encaminharmos algumas soluções ou permitirmos tentar construir algumas soluções que bypassem, ou pelo menos que ultrapassem essas condições. Eu acho que o primeiro deles é identificar essas empresas que se apresentaram hoje como empresas que, com diversas idades, foram empresas inovadoras, que construíram um enorme potencial de inovação. São empresas bem-sucedidas, cada uma com as suas características, alguns pontos, todas elas têm em comum, outros não, uma questão de estilo empresarial, mas todas elas extremamente bem-sucedidas. Eu creio que existam hoje no país muitas empresas pequenas, outras empresas do porte dessas, que também têm enorme potencial de inovação, têm enorme potencial de crescimento e que, se adequadamente apoiadas, por adequadamente eu quero me referir a um apoio que seja absolutamente acorde com as características específicas dessas empresas, e não um apoio que, antes de mais nada, significa uma adequação a critérios de política de financiamento que muitas vezes não tem nada a ver com as características dessas empresas e com o momento em que elas vivem. O que eu quero dizer é que esse potencial de crescimento, se a minha hipótese for válida, para um grande número de empresas, eu presumo que seja, ele não é explorado na sua possibilidade maior, ou melhor, é pouco explorado, porque essas condições de apoio não existem. Existem um apoio financeiro de bancos de desenvolvimento como o BNDES, que é um apoio estritamente bilateral, ou seja, uma linha de financiamento via diretamente o BNDES ou via agentes, é oferecida a essas empresas que podem ou não acessá-la a depender do preenchimento de alguns requisitos que são previamente fixados para todas as empresas. Nesse sentido, eu acho que a gente poderia imaginar uma outra situação, que diferenciasse aquela relação bilateral que sempre existirá de prestação do apoio financeiro, ou seja, entre o banco financiador e a empresa, da gestão de risco que o sistema financeiro tem que fazer. Eu quero dizer o seguinte: se o olhar da análise ser construído de forma diferenciada, em vez do projeto da empresa, em vez de propriamente a empresa, mas nós olharmos para a estratégia empresarial, para o potencial de crescimento, para os produtos ou atitude em relação à gestão de tecnologias, desenvolvimento tecnológico da empresa, for algo que precisa ser apoiado, que se possa apostar nela. Então, é absolutamente essencial que se crie as condições de apoio para permitir que esse crescimento se consolide e promova um desenvolvimento maior de toda a cadeia produtiva em que essas empresas operam, quer que sejam elas empresas médias, empresas pequenas ou mesmo empresas grandes. Se nós colocarmos as oportunidades que hoje se oferecem na economia internacional, em virtude da redução de preços de ativos, muitos deles importantes para empresas brasileiras, nós veremos que, se as empresas se dispuserem a adquirir esses ativos, muitas delas, identificando ótimas oportunidades, não terão como acessar recursos para fazê-lo, porque eventualmente já estão endividadas. Quando, se você tivesse uma perspectiva diferente de gestão de risco, eventualmente o risco maior está em não financiar a aquisição desses ativos. Então, eu imagino que uma forma de gestão de risco que possa ser construída tem a ver muito com a teoria de portfólio de riscos, ou seja, eu faço o financiamento, eu analiso as condições de gestão da empresa, da estratégia empresarial, e eu, o banco, eu me vinculo à construção dessa estratégia. O meu risco vai ser diluído como se fosse uma seguradora em função dos vários riscos que eu assumi com empresas com as mesmas características ou características assemelhadas. Eu posso construir aí um outro modelo de financiamento que possa ser, inclusive, massificado. Em relação às empresas pequenas e médias, que não têm ainda uma perspectiva de crescimento desse tipo, eu posso imaginar também, e aí eu acho que o BNDES pode fazer isso massificando sim, através do instrumento de cartão de financiamento, eu posso imaginar que o BNDES, através desse instrumento, possa servir para
construir uma estrutura de extensionismo industrial que permita a modernização dessas empresas. E que as empresas modernizadas assim, que necessitam de um baixo nível de investimento para isso, elas possam, a partir daí, a partir dessa modernização, acessar formas e ter compromissos maiores de financiamento de sua expansão através de ativos fixos com maior pretensão. Eu acho que uma combinação de várias dessas questões é fundamental para o apoio dentro da perspectiva das empresas. Agora, dentro da perspectiva que eu acho que foi reclamada pelo Junico, e o Laércio fez uma menção aqui há pouco, eu acho que há questões que são absolutamente substantivas, que hoje, do ponto de vista de PIB brasileiro, talvez não signifique um mero risco, em termos de valor, em termos de importância. Assim como os produtos que essas empresas, cujos palestrantes ouvimos há pouco, também há 20, 30 anos atrás, também não eram significativos em termos de PIB. Há questões que deveriam ser endereçadas em programas de governo, que fossem programas que não se limitassem a condições financeiras ou reduções de tributos, mas fossem programas que estabelecessem objetivos de longo prazo claros, transparentes, quero chegar lá. As formas de chegar são Y, X, Z. Quem vai se encarregar de executar isso são empresas privadas, são o setor público, as fontes de financiamento são essas aqui, eu tenho formas de acompanhar e de monitorar isso. Eu fiquei absolutamente surpreso ao estudar a questão do etanol, quando me deparei com o programa do governo americano de desenvolvimento, pesquisa e tecnologia na área do combustível líquido renovável, em que há absolutamente fantástico detalhamento de todo o programa, o esclarecimento dos papéis públicos e privados, as formas de governança de financiamento, os instrumentos de transferência de recursos, os bônus, os ônus para onde iriam, e a linguagem adotada era uma linguagem quase que militar, num certo sentido. Eu comentei com o Cássio uma vez, que eles não falavam em delivery, eles falavam em deployment. Deployment quer dizer o seguinte, é executar uma missão, entregar ao final de tantos anos aquilo que está sendo projetado. E sabe o que eles queriam entregar? Queriam entregar a hidrólise produzindo álcool a um custo que o Brasil praticava 2 anos atrás já. Mas era estratégico para eles. Era assim que eles entendiam. E isso eles estão executando. Eu venho acompanhando razoavelmente isso, eles executam isso. Não obstante, todo um outro programa idêntico a esse, em cima de células fotovoltaicas, produção de energia elétrica, coisas através de outras formas. Então, isto eu acho que é fundamental. Nós nos satisfazemos com uma coisa mais discursiva, uma retórica. Né? E eu acho até que os empresários se satisfazem e não pressionam com o discurso de abrimos linhas de financiamento, reduzimos um tasco aqui no imposto, no IPI, não sei o que mais e tal, e não temos uma visão de longo prazo. Visão de longo prazo essa que permeou todas as apresentações que foram aqui feitas. Então, eu acho que a gente tem o que copiar também. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Eu acho que os comentários se referenciaram um conjunto de questões majoritariamente institucionais e abriram alguns pontos para o pessoal aqui da mesa talvez comentar em reação aos comentários que foram feitos. Eu não sei se os colegas têm observações. Eu concordo que quando a gente fala que a iniciativa privada se descolou do governo, isso é verdade. Quer dizer, quando a gente pega o exemplo argentino, você ainda tem muito empresário do lado do casal Christian lá, reclamando que está errado, que tem que baixar, tem que mexer em preço, tem que não sei o que, assim por diante. Aqui, você teve várias empresas e vários executivos que simplesmente disseram o seguinte, deixa o governo, deixa lá eles na comissão de ética e nós vamos tocar a nossa parte. Quer dizer, com isso o Brasil conseguiu ter 45 IPOs no momento de abundância do mundo, trouxe dinheiro para cá, montou essas empresas e continuou. Isso é importante, foi importante, mas a gente não pode esquecer que no dia seguinte nós vamos continuar sendo governados, de repente, por pessoas que não merecem que governem a gente. Eu fui fazer uma apresentação outro dia para jovens empresários em Belo Horizonte, tinha uma plateia de 600 jovens executivos, empresários, né? E eu perguntei assim, quem que estava realmente estudando para ser um político? E um só levantou a mão.
Eu falei, nós estamos começando errado o país, realmente. Todos estavam na faixa de 19, 23 anos, querendo buscar conhecer como é que se monta uma empresa, como é que faz um IPO, o que é tecnologia, o que é inovação, o que precisa fazer, só que ao mesmo tempo ninguém preocupado realmente quem vai coordenar, quem vai fazer assim por diante. Quando a gente fala de Índia, você tem não é um país perfeito de maneira nenhuma, mas no setor de informática existe um plano de governo fechado com a sociedade civil, com o próprio governo, de realmente colocar a Índia no primeiro lugar de informática. Então, tudo que se vende lá, que se exporta e tem software, é software. Tá? Aqui a gente não tem isso aí. Então, acho que a gente precisa, concordo que a gente está evoluindo, a gente está fazendo, mas a gente precisa pensar um pouquinho desse lado, de nós, executivos, nós, sociedade, também se preocuparmos um pouquinho nesse dia mais um, como é que vai ficar. Quer dizer, isso foi bom, o Brasil amadureceu. Quer dizer, há tempos atrás, com toda essa discussão de Sarney fica, Sarney sai, de tudo que nós vivenciamos nos últimos 15 dias, o dólar teria ido para 4. E hoje em dia não acontece nada. Tá? É bom, isso significa senioridade, vamos dizer, no mercado investidor, dos executivos, tudo. Porém, a gente olha lá para frente e diz o seguinte, vai continuar a mesma coisa. Ok? Muito obrigado. Deixa eu aproveitar um pouco o gancho do que o Laércio faz. Eu assim, não podia ter palavras melhores para também traduzir o meu pensamento com relação à questão desse descolamento de estratégias. Na realidade, eu nem sei se a gente, enquanto país, tem uma estratégia. Para a gente poder dizer que existe um descolamento entre o setor, vamos chamar, privado e aquilo que o Arruda chamou aqui de estratégia de governo. Eu acho que no final do dia, o que a gente percebe é que o país carece de um programa. Quer dizer, o que nós precisamos ser? A gente não sabe responder essa pergunta enquanto país. E mesmo se a gente soubesse, a gente não tem estrutura de gestão. Porque a gente não tem uma gestão pública, a gente tem uma gestão política. Uma gestão muito focada em resultados de curto prazo que te trazem benefícios eleitorais. Então, acho que fica difícil para quem está para quem deveria estar pensando o país a longo prazo, está mais preocupado com o resultado de curto prazo. E eu acho que o que talvez tenha ficado mais evidente da forma como o Laércio gerencia a TOTS, o Décio gerencia a VEG, é que o pensamento é um pensamento de construir para longo prazo. Eu vou usar as palavras usadas aqui pelo Laércio: estratégia, projeto e execução. A gente não tem nenhum dos três. Então, eu não sei se eu entendi bem aquela sua colocação, Ruda, de descolamento. Eu acho que tem um grupo que tenta fazer a sua estratégia e usando de novo a referência aqui ao... Isso. E eu acho, mas também a gente tem que lembrar que algumas coisas que foram citadas também foram iniciativas no momento em que o país tinha um plano, e aqui não cabe a gente dizer se o momento político era o mais apropriado ou não, de coisas que deram certo. Quer dizer, o sucesso que a gente tem hoje na agricultura, em muito se deve à Embrapa. A gente não pode esquecer disso. O pouco que a gente tem de evolução tecnológica vai ter ali o dedo da FINEP. Né? Esse apoio financeiro que é necessário tem o apoio também de uma organização ou de uma instituição como o BNDES. A Petrobras é o que é porque ela tinha uma estratégia de longo prazo e perseguiu essa estratégia de longo prazo. Durante muitos anos ela teve que bancar resultados fracos ou até mesmo prejuízo, para mais recentemente ela se tornar uma empresa do porte e da visibilidade que ela é hoje. Então, eu acho que a gente tem que talvez fazer uma análise de pessoas, né? Quer dizer, quem são as pessoas que estão à frente dessa gestão pública quando você vê que os jovens, que como o Laércio acabou de citar, não demonstram interesse por se engajar publicamente, a gente começa a ter preocupação maior ainda com relação àquilo que pode ser a consequência disso a médio prazo para o país. Obrigado, Thiago. Não sei se o Carlos Eugênio quer fazer um comentário. Então, eu gostaria de abrir para a plateia fazer questões ou aproveitar esse nosso tempo. O pessoal já me comunicou aqui que tem um teto às 5 horas, então, se faz a pergunta, não sei se é só para a VEG. Eu sou Alexandre, aqui do PEPED, da COP também.
Minha pergunta é um pouco específica e eu acho que tem uma associação com essa questão de opção de paradigma tecnológico de desenvolvimento. O Dutra se referencia à questão da motorização futura dos veículos ser elétrica, né? E isso parece ser uma ótica bastante específica. Eu li há algum tempo, as opções tecnológicas de inovação hoje da indústria automobilística poderiam ser o motor elétrico, associado, claro, ao acumulador, ou o motor híbrido, né? E isso tem uma associação também com a questão ambiental, né? E aí eu chego à questão que eu ia fazer ao Décio. A questão da etiquetagem, né, do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que hoje, na indústria automobilística, está surgindo, e que a indústria automobilística brasileira, né, e multinacional, essencialmente, foi muito resistente por muitos anos, dada questões de eficiência energética. Hoje a Fiat está com o Uno faixa A, pelo que eu já identifiquei, né, ela também pode ser uma barreira técnica à entrada de produtos chineses, né? Como é que seria a sua visão? Né, o Décio não está aqui para falar dos motores, porque para o Décio eu teria uma pergunta mais específica ainda, né? A temporalidade de entrada desses motores de alta performance e esses com faixa A, na etiquetagem de eficiência energética, para que a indústria, aos poucos, fosse substituindo. E o que isso significaria em termos de barreira técnica para a entrada de outros produtos que ainda não tivessem essa capacidade tecnológica, essa capacidade de eficiência energética, né? Então, a minha pergunta seria para o Dutra, como é que ele vê essa opção na Fiat? Eu dirigi um carro elétrico da Fiat que está fazendo em consórcio com o pessoal da Alemanha, né? E percebi que a questão do acumulador parece bastante essencial e que a questão da motorização já parece quase solucionada, porque ele tem potência, ele funciona, era um Palio Weekend, né? E como é que essa opção, em termos de estratégia, né, para o mercado, se encaixa nessa ideia de barreira tecnológica, no final das contas, para o mercado chinês? Bom, vamos lá falar um pouquinho rápido disso aqui. A questão do que vai ser o futuro do carro, eu diria que há controvérsias no médio prazo. No longo prazo, dificilmente a gente escapa da questão de ter o motor elétrico fazendo as rodas funcionar. Ali você pode ter várias formas de alimentar esse motor elétrico. O sonho de todo mundo, na verdade, é a famosa célula de combustível, em que você enche um tanque com etanol, que a gente já tem hoje, já tem uma infraestrutura pronta, uma pequena usina química que faria, digamos, a função de injeção ou do que for. Transformaria esse etanol com ar atmosférico, geraria hidrogênio, geraria uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial faria mover o motor. Isso experimentalmente existe. Na prática e comercialmente é um sonho ainda de alguns bons anos. Esse é o sonho de todo mundo, porque no escapamento sai vapor d'água, ou seja, temos o produto perfeito. Até lá, a gente vai ter provavelmente... hoje a indústria trabalha com quase 4 alternativas, saindo do motor a combustão puro. Um deles é um híbrido que já está sendo usado em alguns lugares da Europa, que eles chamam basicamente stop and go, em que você tem um sistema que mistura motor de arranque com alternador. A hora que você para o carro, ele desliga o motor automaticamente. A hora que você pisa para acelerar, por exemplo, você para num sinal, desliga o motor, você pisa para acelerar, ele liga automaticamente e esse primeiro movimento é feito através desse motor do motor de arranque. E então, na sequência, o motor a combustão começa a funcionar. Isso, em trânsito urbano, dá uma redução de consumo entre 5% e 8%, mais ou menos. Mas tem problemas, porque você acaba, Rio de Janeiro, por exemplo, você acaba tendo que ficar com o ar-condicionado sem funcionar nesse período. E aqui, num dia de 30 e poucos graus, eu acho que a situação não fica boa. Isso é um. Você tem o puro elétrico, que já está acontecendo. Nós fazemos esse programa com Itaipu. A gente produz o carro dentro da fábrica Itaipu, temos uma plantazinha lá. A gente produz o carro sem grupo monopropulsor em Betim, manda para Itaipu, recebe em Itaipu os conjuntos elétricos, bateria, motor, conversor, tudo, monta o carro lá, esse carro é homologado, porém a gente só está comercializando esses carros para um grupo de parceiros, que são basicamente quase todas as empresas do setor elétrico brasileiro, mais Eletrobras e mais Petrobras. Esse produto, do ponto de vista de funcionamento, é um produto bastante maduro,
mas ainda não é, comercialmente viável. E talvez não vá ser dessa forma que ele está, porque o custo é proibitivo. Um carro desse, se você pagar os impostos que incidem sobre um carro normal, o preço dele é R$140 mil. Se você tirar os impostos todos, cai para 75, mais ou menos. Só para ter ideia também dos impostos que recaem sobre o carro. Então, esse é um lado. Então, tem uma indústria, o grande pulo aí seria uma bateria mais eficaz, que tem gente trabalhando. E você tem dois tipos, depois de utilização de híbridos também, que é, digamos, um híbrido em que o motor elétrico atua como auxiliar do motor a combustão, em baixas rotações, em centros urbanos, em que o motor elétrico funciona só o elétrico, e quando você precisa mais potência, o elétrico ajuda o motor a combustão. Então, você tem, na verdade, dois motores pequenos, um elétrico pequeno, um motor a combustão pequeno, no total você economiza. Problema disso, de novo, custo. É caro, você tem sempre dois motores. E uma outra solução que algumas empresas estão trabalhando, também de híbrido, é uma solução em que o motor a combustão, um motor muito pequeno, funciona sempre como um gerador. E ele vai alimentar o motor elétrico. Em todas essas soluções, o motor elétrico pode ser alimentado também plug-in, ou seja, ligando fora. Essas são as soluções que existem no nosso horizonte de trabalho. Nenhuma dessas soluções provavelmente vai ser adotada no Brasil comercialmente tão cedo, porque custa muito caro, na verdade, o custo é muito caro. Mas vai evoluir e todas as indústrias automobilísticas, junto com outras empresas, como a VEG, mesmo que a gente estava falando, estão trabalhando em achar soluções para isso. O grande problema hoje da energia elétrica ainda é a questão da acumulação. A nossa bateria que nós usamos é uma bateria de sal, de sódio. Ela é totalmente ecológica, você pode desmanchá-la no ambiente, que ela não provoca nenhum risco ao ambiente. Porém, uma íon de lítio com a mesma eficiência pesa metade. A nossa pesa 160 quilos. A íon de lítio, igual, tem os mesmos resultados, pesa mais ou menos 70, 80 quilos. O problema do íon de lítio é tão cara quanto e tem problemas de segurança, porque se você alimentar a bateria muito rápido, ela corre de explosão. Então, também aí tem um trabalho tecnológico para os próximos anos. Esses são os horizontes que a gente tem, com os quais a gente está trabalhando, até chegar numa solução definitiva. Lado 1. Lado 2, compete, que é a etiqueta da eficiência energética. O compete entrou agora, esse ano, para valer, ainda não para valer, porque ainda é facultativo para as empresas entrarem, colocou uma série de restrições que no ano que vem devem começar a funcionar, ou seja, a empresa que não inserir seus produtos ali, automobilística, está proibida de participar de licitações, pelo menos com o governo federal e toda uma série de outras coisas que vão acontecer. O compete agora passa a ser para nós um indicador importante. Apesar da indústria sempre procurar eficiência de consumo de combustível, porque é sempre um fator importante de compra, principalmente nos carros mais baratos, a gente passa a ter um parâmetro muito bem medido agora. E eu pessoalmente, mas aí como brasileiro, mas também como representante de uma indústria, hoje a indústria vê isso de uma forma positiva, porque a gente não pode fugir disso. Isso vai dar, de fato, medidas que hoje são muito subjetivas. Hoje uma revista testa um carro de um jeito, outra testa de outro jeito, põe números que muitas vezes não coincidem com os números que a gente testa na fábrica e, na esmagadora maioria das vezes, não coincide com os números que as pessoas conseguem na utilização do carro. Então, o compete vem ser um parâmetro importante e eu acho que, provavelmente, para a próxima fase, que vai ser no meio do ano que vem, provavelmente devem entrar todas as empresas do mercado e eu acho que aí sim nós vamos começar a ter um parâmetro muito interessante e as empresas vão ter que correr atrás da eficiência nesse sentido, na energética, para poder mostrar para o público quem é quem. Mais ou menos como acontece hoje com as geladeiras. Por coincidência, no ano passado eu troquei o meu freezer e minha geladeira e o meu consumo de energia elétrica baixou em 30% de um mês para o outro. Foi impressionante. Os meus antigos tinham 20 e poucos anos. Quer dizer, com o carro, na verdade, eu não sei se vai acontecer nessa proporção, mas eu acho que essa etiqueta pode nos levar a resultados muito interessantes nesse sentido. Está comentado? Eu não sei se é uma barreira técnica. Veja, você disse que o Uno é A. O QQ também é A, né, o chinês. A diferença é que ele
que ele é um carrinho muito pequeno e só tem gasolina, ele não tem flex. Então, a hora que você compara o consumo a gasolina, o Uno deu, na estrada, deu 19,6, parece alguma coisa assim, e ele deu um 0,2 a mais. Ele é A também. Tá? Isso em si não é um empecilho. O empecilho, mais do que esse, é o problema de emissões. E o problema do flex. Quer dizer, a tecnologia do flex, embora seja simples, ela é complicada porque ela demanda muita experiência. Trabalhar com álcool no motor a combustão é muito mais difícil do que com gasolina. E isso eles vão demorar um pouquinho. Veja, como eu falei, não é que não vão fazer. Vão demorar talvez 2, 3 anos a mais para estar com um produto maduro nesse sentido. Ok? Agradeço, Carlos Eugênio. Professor Castro, uma pergunta. Essa é a nossa última pergunta, o pessoal está com teto aqui de 5 horas. Então, Castro, vai se palestra. Nós ouvimos diversas vezes nesse seminário afirmações do tipo: falta um programa de longo prazo, falta uma visão de longo prazo, etc. A Petrobras anunciou recentemente um programa de médio a longo prazo. Eu gostaria de saber em que isto interfere no comportamento da Lupatec. Como é que a Lupatec aproveita o fato de que, neste caso, existe um programa de... O que isso muda na prática? Isso muda muita coisa. Isso te permite ter uma programação também de médio para longo prazo, te permite entender se a sua estrutura fabril atual ela vai ser suficiente, excedente ou, vamos chamar, faltante lá para o futuro, e permite então você encaminhar soluções que demandam tempo, ou seja, são soluções internas, mas de médio prazo de implantação, para que quando aquele mercado de longo prazo sinalizado acontecer, você possa estar preparado para fazer o suprimento para aquele cliente específico, né? Que no caso do Brasil é o cliente no setor de petróleo e gás. Então, uma parte importante da nossa decisão estratégica de ampliar a capacidade, e essa decisão ela amadureceu, ela aflorou no início do ano de 2008, ela surgiu de indícios de que a produção de petróleo no Brasil deveria crescer e muito, que foram confirmados mais recentemente e que talvez ainda venham a nos surpreender em termos de tamanho para os próximos anos. Então, eu acho que o que isso permite é o planejamento. Mauro, quer fazer uma observação? Por favor. Colocação. Para a gente terminar aqui. Começando pela Petrobras, né, eu acho que, já que a gente está comparando Brasil e China, se a Petrobras fosse uma empresa chinesa, a política seria outra. Seria a formação de grandes grupos nacionais. A Lupatec é um ponto fora da curva. Conhecendo a indústria de bens de capital, como a gente conhece, você também conhece, tirando a Lupatec, tem uma Jaraguá, que tem alguma estratégia, e o resto embaixo não tem. E aí é que está o problema, porque a Petrobras não se esforça nada para isso e aí ela vai para o preço mais barato. Tem o maior programa do mundo em compra de embarcações e de plataformas, por exemplo, é o da Petrobras, nesse projeto, 5 anos da Petrobras. E, no entanto, os EPCistas que são fornecedores da Petrobras são empresas que vieram do setor de engenharia de construção civil, até aí nada contra, mas o fato é que é para juntar cascos de navio, e para formar um índice de nacionalização que seja até politicamente correto. Ou seja, eu tenho 60% do navio produzido no Brasil, juntando casco. Porque o que vai dentro, que é mais estratégico, o software embarcado, essas coisas, isso vem de fora, vem de quem projeta. Quem projeta o navio, ou seja, quem projeta o navio é o coreano, é o japonês. Né? Essas plataformas, a maioria são ou coreanas, ou japonesas, ou holandesas, coisas desse tipo, e de brasileiro ali não vai nada. Fala-se até o banheiro seria importado. Né?
Não, eu estou querendo, com isso, também reforçar aquela diferenciação que você frisou entre políticas governamentais na China, Brasil, lá, uma Petrobras não agiria assim, agiria pró-empresa chinesa, né? Pró-formação de grandes grupos nacionais. Está certo que vocês se firmaram graças a vocês, isso é que tem que ficar claro, graças a vocês, a estratégia de vocês, né? Mas sem apoio pretérito da Petrobras garantindo a vocês mercado. E mais ainda, em produtos de maior valor agregado, nós estamos longe. Sondas, por exemplo, nós estamos longe. Estamos longe. Não produzimos sondas, não temos tecnologia de sonda. Uma empresa que vai fazer uso de sondas no mundo e sondas para pressão. Poderia ser uma oportunidade para empresas brasileiras pesquisarem e fazerem sondas, serem as primeiras do mundo a fazerem sondas para pressão. Claro, numa joint venture com uma empresa que já saiba fabricar sondas. Eu só queria comentar, quer dizer, especificamente com relação ao setor, ele aparentemente, em que pese alguns dos defeitos que você destacou, ele tem algum tipo de organização, né? A gente não pode esquecer que muitas das plataformas, elas já são construídas aqui no Brasil, não muito distante de onde a gente está. Atravessar a ponte, chegar lá em Niterói, a gente vai ver várias dessas plataformas sendo construídas aqui. O que a gente também precisa lembrar a gente tem, historicamente, o país teve muito pouco dinheiro para fazer investimentos de maneira generalizada, da infraestrutura maior até, vamos dizer, passando pelas questões de organização industrial. E, então, essa situação, a gente está pagando o preço dela hoje, né? A indústria naval brasileira desapareceu. Então, agora que nós precisamos dela, a gente não tem engenheiro naval. A gente não tem o know-how naval. Talvez daqui a 20 anos, não sei se daqui a 20 anos, com a vinda de estraleiros... Na forma como está sendo feito, vai continuar sem ter. Eu não sei se daqui a 20 anos, se esse programa perdurar, se daqui a 20 anos a gente não vai ter de volta um conhecimento de engenharia naval. Então, essa iniciativa que existe de você incentivar a instalação dos fabricantes de A a Z no país, eu acho que ela pode ajudar a gente a recuperar um pouco desse tempo perdido. Não no curto prazo. Isso vai ser, talvez, para os nossos filhos se aproveitarem. Vou aproveitar, já que o microfone está comigo, vou fazer uma outra questão, é possível? É o Constantino. Constantino, eu vejo... Obrigado. Eu vejo algumas empresas da área de biotecnologia, ainda pequenas empresas, mas dentro daquilo que a gente colocou aqui, tanto eu quanto o Aloysio, as oportunidades lá fora são tão grandes, os ativos estão tão baratos, porque as empresas lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, têm um excelente market share, mas não tem como manter esse market share por falta... Muitas delas estão no Chapter 11, não estão em falência, processo de falência. Essas empresas estão baratas o suficiente para que uma empresa até de menor porte brasileira poder comprá-las, né? Eu pergunto a você o seguinte: você, olhando o Vale do Silício, você vê oportunidades para a sua empresa ou para a área de TI brasileira, ou para a área mesmo... Bom, aí já perguntar demais. Biotecnologia é outra área que eu vejo, que é um sentimento, um desejo de comprar coisas no Vale do Silício, mas comprar coisas significa comprar market share, né? Comprar market share e avançar tecnologicamente, se apossar do centro de tecnologia dessas empresas. Não, com certeza. Nós temos um programa junto, nós estamos finalizando um programa junto com o Stanford, de avaliação dos nossos softwares, depois com a Universidade de São José, para avaliação da nossa tecnologia. Tá? Então, a gente já tem bastante integrações, tá? Com a Mecanismo, todo o nosso software é testado na própria Intel, em termos de performance, de teste de estresse e assim por diante, junto com a IBM também, em termos de servidores e assim por diante. Quer dizer, então, já tem uma integração nesse sentido. Você tem oportunidades lá fora? Sim. Tá?
A gente tem parte do sistema sendo desenvolvido no Chile, você tem parte do sistema desenvolvido na Argentina, então isso já tem um intercâmbio grande. Tem oportunidades para uma empresa brasileira de software cada vez se consolidar? Sim, mas dentro daquele conceito que nós colocamos, lá da TOTS, tá? A gente quer se fortalecer bastante em cada uma das regiões para dar o próximo passo. Nesse momento você tem ativos baratos lá fora? Tem. Mas acho que nesse momento os ativos baratos também estão trazendo uma taxa de crescimento muito pequena. Quer dizer, então você faz um investimento no mercado americano, que esse ano, se não decrescer, vai crescer em questão de informática 1%, 1,5%, e você fala, nós crescemos no primeiro semestre de 2008 com 2009, 19,5% no meio de uma crise. Tá? Então, a gente está focando muito nesses países de crescimento, o Brasil está em primeiro lugar, mas tem oportunidades, estamos de olho, estamos fazendo. Ok? Ok. Eu agradeço demais aqui ao Laércio e ao Tiago, eles já estão aqui com hora, eu estou sabendo. Então, agradecer bastante, acho que foi uma exposição fascinante, atravessamos 4 trajetórias, modelos de negócio, estratégia de agregação de valor, enfrentar a concorrência internacional, a própria internacionalização, e eu acho que amanhã a gente pode continuar o nosso debate nessa linha.